Bom dia, estamos aqui para um momento de nossa reflexão matinal. Olha só, hoje, sexta-feira, lembrando que só teremos agora na segunda-feira. Então, hoje é o nosso último dia da semana, né, de lives. Então, segunda a sexta-feira, nós entramos aqui ao vivo para falar um pouquinho da palavra de Deus, para trazer o meu entendimento, a minha compreensão. Lembrando que nós estamos falando do livro A Viagem do Outro Cristão e lembrando também que eu não sou teóloga, eu não sou uma pessoa extremamente estudiosa da palavra, eu só trago aqui para vocês experiências daquilo que eu tenho vivido na minha caminhada de oração, na minha retomada junto a Deus, porque eu sempre digo para vocês, já falei isso em outras lives, que eu era uma pessoa de extrema oração desde muito pequena, né, fui inserida na igreja muito cedo, mas há algum tempo eu andei, né, como filho pródigo, eu saí dessa caminhada, não que eu não estivesse dentro da igreja, mas eu não tinha uma comunhão muito maior com Deus e eu deixei de crescer, perdi um pouco a conexão com Deus. E aí agora nós retomamos, né, com o tempo, alguns anos atrás. Então eu trago para vocês um pouco da minha experiência de vida. Lembrando, como eu disse, que eu não sou nenhuma teóloga, não sou grande estudiosa da palavra. Então, estou falando apenas das minhas experiências. Bom dia, bom dia, bom dia para você que está chegando agora. Olha que bacana. Falando que hoje é sexta-feira, olha só, sexta-feira, o nosso último dia de live, porque nós retomamos na segunda, lembrando que sábado e domingo não temos, porque acordar todos os dias 5:30 da manhã é desafiador para todos. Então vamos dar um descanso, uma pausa sagrada também no sábado e domingo, para que a gente também possa aproveitar o final de semana para fazer umas outras coisas, não ter esse compromisso, tá bom? Muito bem-vindo, você que está chegando agora, que bacana e muito bom contar com a sua presença. E se eu me alegro, você imagina o quanto Deus se alegra com você, muito mais ainda do que eu, porque Ele ama quando os seus filhos querem ouvi-lo. E eu aqui sou só instrumento. Lembrando que eu não sou a pessoa santa, maravilhosa que eu gostaria de ser. Mas Deus usa justamente desses canos enferrujados, dessas pessoas que também precisam crescer na fé para poder falar para os outros, né? Deus não veio falar por meio dos sábios. Pode ver que ele pegou pessoas extremamente humildes. Então, é por isso que eu me dispus a fazer essa live e estou muito feliz deles eu querer usar, né, essa pessoa aqui, esse cano enferrujado para falar para alguém. Então, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia e vamos lá para a nossa mensagem de hoje, que é sobre esse livro, A Viagem do Outro Cristão. Então, nós estamos hoje no 27º dia, muito bacana contar com você. Olha o título. Peço uma oração para abençoar nosso dia de trabalho. Opa, então vamos já no início, né? Vamos fazer isso já no início? Porque isso aqui já é um trabalho, é uma oração e um trabalho. Então vamos lá, Maico. Vamos lá nos colocar na presença de Deus e quem depois assistir essa live depois vai ter essa oportunidade também. Muito obrigado pela contribuição. Então, vamos nos colocar na presença de Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos nesse momento na Sua presença, que o Teu Espírito Santo venha conduzir essa oração, que o Seu Santo Espírito venha nos direcionar, trazer a tranquilidade, a serenidade para as nossas decisões na nossa vida, especialmente no nosso trabalho, que abençoe, Senhor, que frutifique tudo aquilo que nós tocarmos, que tudo aquilo que nós fizermos no dia de hoje, seja um trabalho intelectual, seja um trabalho com as próprias mãos, que seja, Senhor, abençoado e que produza grandes frutos, que frutifique tudo aquilo que nós tocarmos, que tudo aquilo que nós colocarmos à mão, Senhor, que o nosso ser esteja inteiramente voltado para fazer a Sua vontade, que o nosso trabalho seja abençoado através da Sua vontade, através do Seu Santo Espírito nos guiar, que o seu trabalho, que o nosso trabalho, Senhor, seja aquele que o Senhor deseja que nós desempenhemos, que nós não façamos a nossa vontade, mas a vossa vontade através do nosso trabalho, que ele seja um trabalho rentoso, né? Que ele renda não só financeiramente, mas também que ele produza muitos frutos do Espírito Santo, que seja um trabalho rentável também. Então, nesse espírito, Senhor, nessa colocação, nessa simplicidade dessa oração que nós queremos dizer,
Senhor, abençoa o nosso trabalho. E não só o nosso trabalho de hoje, abençoa os nossos trabalhos todos os dias, sejam eles em quais áreas forem. Sejam eles, Senhor, os trabalhos em que nós realmente dependemos da parte financeira, mas seja também aqueles trabalhos para o seu reino. Que o nosso dia seja extremamente abençoado, mas que os nossos dias aqui na face da terra sejam extremamente abençoados também, não só o dia de hoje, Senhor. Nós necessitamos da sua bênção, da sua graça todos os dias. E o Senhor sabe a necessidade de cada um e no coração de cada pessoa agora, qual é o seu pedido especial, qual que é a sua oração especial. Então, nesse momento, Senhor, recolho todos esses pedidos com a vossa autoridade e entrego-os a Maria, nossa mãe, e que ela interceda junto a vós, como intercedeu junto a Jesus nas bodas de Canaã, para que o Senhor antecipe as nossas graças. Antecipe, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos, aquilo que é desejo do nosso coração e que está de acordo com a vossa vontade. Assim colocamos, Senhor, nesse início de dia, todos esses pedidos, que os anjos recolham junto com a Virgem Maria, é ela que é a rainha dos anjos, e leve todos esses pedidos até a sala do trono do Pai, que o próprio Jesus interceda junto a Deus Pai por nós também, e que nós recebamos tudo aquilo que nosso coração deseja e que seja de acordo com a vossa vontade. Assim espero e assim seja. Amém. E vamos lá então agora para nosso momento bacana, é diferente, gente. Olha só como que o Espírito Santo vai conduzindo, né? Uma oração simples e pode fazer essa oração de uma maneira simples, suscitar no seu coração, que Ele abençoe então o nosso dia e vamos lá para o nosso trabalho, olha lá. Isso, Maria, já que nossas conquistas e vitórias sejam diariamente para a honra e glória do Senhor. Isso mesmo, porque se as nossas orações, os nossos pedidos estiverem de acordo com a vontade de Deus, gente, vai ser maravilhoso, porque nós não vamos só receber, nós acabamos dando também, porque as pessoas verão resplandecer a glória de Deus na nossa vida através de nós. Então nós não só receberemos, nós seremos testemunhas vivas de Deus. Olha só que bacana, né? Isso é muito importante. Olha lá, e olha o tema de hoje, experiências de crise. Nunca o deixarei sozinho no meio das aflições. Não poderá escapar das experiências de crise se desejar crescer e amadurecer, mas nunca precisará temê-las, não obstante a sua forma, porque a minha graça e serenidade serão fortes como a âncora que o sustentarão, e você não será desviado do curso. Essa palavra de hoje, ela complementa a de ontem, porque ontem nós falávamos das provações, anteontem de tribulação e perseverança, ontem de provações e hoje experiências de crise, ou seja, as experiências que vão fazer com que nós cresçamos, que foi o que nós falamos ontem. Então essa palavra, na verdade, há uns 3 dias aí vem complementando uma outra, tanto que a autora cita aqui a primeira epístola, a primeira carta de São Pedro, que ontem ela citou o versículo 7. E aqui ela cita a mesma palavra, né, que é a primeira carta de São Pedro, mas os versículos 5 a 10, que eu vou ler agora para vocês, né, vai estar incluído o versículo 7 que nós lemos ontem, mas vamos lá. Como o versículo 5 ele é quebrado, eu vou começar da parte inteira, desde o versículo 3, tá? Porque senão vai quebrar a palavra aqui e a gente não vai ter aquela compreensão inteira. Esperança de salvação e prova de fé. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua grande misericórdia, Ele nos fez renascer pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada para vós nos céus. Para vós que sois guardados pelo poder de Deus, por causa da vossa fé, para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. É isso que constitui a vossa alegria, apesar das aflições passageiras a vos serem causadas ainda por diversas provações, para que a prova a que é submetida a vossa fé redunde para vosso louvor, vossa honra e para vossa glória quando Jesus Cristo se manifestar. A fé mais preciosa que o ouro perecível, o qual, entretanto, não deixamos de provar ao fogo. Esse Jesus, vós o amais, sem o terdes visto, credes nele, sem o verdes ainda. E isso é para vós a fonte de uma alegria inefável e gloriosa, porque vós estáis certos de obter como preço de vossa fé a salvação das vossas almas.
Essa salvação tem sido objeto das investigações e das meditações dos profetas que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Olha, gente, que coisa poderosa, né? Fala sobre, inclusive, a nossa fé, que, claro, vai ser provada pelo fogo, né? Eu falo assim sempre, Deus permite, às vezes, até que provações aconteçam na nossa vida, para justamente provar a nossa perseverança, a nossa fidelidade a Ele. Porque, veja bem, tem coisa que nós vamos conquistar. O reino de Deus já é nosso, Deus já deu. Jesus, por meio do seu sacrifício, já conseguiu para nós o reino de Deus. Ou seja, somos herdeiros, somos co-herdeiros de Jesus desse reino. Só que tem coisa que é conquista nossa. Nós precisamos conquistar. E como que nós vamos conquistar no dia a dia? Tá? Então, o que é? Ah, nisso, mas o reino de Deus não é para todos? É, mas a salvação é individual. Como assim, Anice? A salvação é individual. Anice, eu consigo trabalhar para a minha salvação e eu posso ser instrumento de salvação para outra pessoa. Só que a outra pessoa só se salva se ela quiser. Sabe aquela coisa, eu vou levar para a pessoa algo bom. A pessoa só aceita se ela quiser, ela só muda de vida se ela quiser. Então, por isso que a salvação não é coletiva. Eu posso ser uma pessoa, um instrumento de Deus para a salvação das pessoas. Então, digamos assim que esse meu trabalho, que Deus suscitou para que eu fizesse aqui, pode ser um canal, uma fonte que possa levar você à salvação e possa me levar, tá? Porque eu não estou dizendo que eu estou salva. Quem dera, né? Mas olha só, a salvação é individual, por quê? Porque às vezes a pessoa não quer. Tem pessoa que não quer. Gente, eu já ouvi das pessoas, eu não acredito em Deus, não acho que vale a pena, Deus não existe porque é dela. Assim como tem pessoas que têm um sofrimento grande na vida e que ela acredita piamente em Deus. Então essa pessoa talvez que não tenha tanto contato, tanta vida de oração, mas pelas obras de caridade dela, ela vai se salvar muito mais do que uma que vive proclamando a palavra de Deus. Então a nossa caridade, as nossas ações é que vão, na verdade, revelar se nós cremos em Deus ou não. Então a salvação, ela está destinada a todos, mas eu só vou me salvar se eu quiser. O reino de Deus é para todo mundo, mas as minhas obras, então nisso eu não consigo salvar meu filho, só por muitas orações, mas se ele não aceitar, se ele não quiser, não tem quem faça. É claro que eu não entendo os desígnios de Deus, não estou dizendo que isso não possa salvar. De repente, e eu entendo muito isso como a oração de uma mãe, Deus acolhe muito, mas eu digo assim, no momento do juízo, no momento em que a pessoa estiver diante de Deus, se ela não aceitar Jesus como seu Salvador, ela não vai se salvar. Por quê? Porque ela está renegando ao próprio Cristo. E aí não depende de mim, Anice como mãe. A minha oração vai conduzir à salvação dos meus filhos, a minha oração vai fazer com que meus filhos se convertam. Por isso é importante, muito importante, quando eu rezar para os meus filhos, eu rezar pela conversão deles. Eu não vou rezar para dar bens materiais ou algo desse jeito. Claro que é preciso, eu vou pedir isso também. Mas a principal oração de uma mãe é: Senhor, converta os meus filhos. Por quê? Porque quando eles se converterem, eles vão buscar a própria salvação. Então não se torna um fardo pesado só para a mãe, porque aquela mãe que reza, é claro que nós não nos cansamos de rezar pelos filhos, mas, ou por outra pessoa, estou falando filhos porque eu tenho, claro que eu rezo também pela conversão dos meus irmãos, pela conversão e pela salvação de todos os pecadores. Eu tenho isso nas minhas orações todos os dias, mas mais veementemente eu acabo fazendo uma oração um pouco mais forte, vamos dizer assim, para meus filhos. Só que eu, como mãe, eu tenho que fazer a oração, ou como mãe, ou como esposa, ou como filho, pela conversão daqueles da minha família. Por quê? Porque quando eles se converterem, eles próprios buscarão a salvação. Porque eu, Anice, não salvo ninguém. Então, a salvação do reino de Deus, Deus já conseguiu isso para nós. O reino de Deus é para todos, mas a salvação é individual. Então, só vai se salvar aquele que realmente aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Então, é isso, é bem simples, mas é isso daí, tá bom? Então, o que nós vamos meditar além disso nessa palavra, Olha que bacana. Vós o amais sem terdes visto, credes nele sem o verdes ainda. Gente, nisso eu fiquei muito contente um dia desse, que um sacerdote falou assim, os apóstolos, eles conviveram com Jesus.
Então era fácil, vamos dizer assim, ver os milagres e ter ali todos os dias o seu mestre. Agora você imagina o quanto que nós não estamos mais em conta alta com Deus, porque nós não vimos, eu pelo menos nunca vi. O próprio Jesus ali, carne, osso, ou até mesmo, eu já tive a graça de ter sonhos com Jesus, alguma coisa, mas assim, eu ver ou eu conversar como algumas pessoas têm essa facilidade, eu não tive. Então é a nossa fé mesmo. Então a nossa fé quer dizer que é muito mais forte. Por quê? Porque nós não vimos. Nós não vimos o próprio Jesus. Eu, pelo menos, não vi, não estou falando por você, mas pare e pensa. Nós estamos acreditando pela fé. Então isso já é um significado, uma comprovação de que a nossa fé é forte. Por quê? Porque nós estamos acreditando naquilo que nós não vimos. É muito fácil você acreditar naquilo que você vê. É como eu disse, se existe algo aqui materializado, é muito fácil acreditar que, nossa, isso existe. Agora, você acreditar naquilo que você não viu, aquilo simplesmente que o teu coração sente, né? Que aquilo que você acredita apenas pelo invisível, não é? Racionalmente você não viu, você não sabe. Então, humanamente você não sabe. É uma coisa que vem ali do espírito, uma moção do espírito. Então, nós temos assim já uns tijolinhos a mais no céu por acreditar naquilo que nós ainda não vimos. Então, e como que tem falado essa palavra novamente com provações, né? E Deus reafirmando que Ele está conosco nas provações. Olha isso. Nunca o deixarei sozinho no meio das aflições. Mas você não poderá escapar das experiências de crise se deseja crescer e amadurecer. Né? Aquela coisa, nós vamos aumentar aquilo que eu falei antes, os nossos degrauzinhos, se realmente nós perseverarmos, se realmente nós vencermos os nossos obstáculos diários, transpormos os nossos obstáculos diários. E olha só aqui, a minha graça e serenidade serão fortes como uma âncora que o sustentarão. E você não será desviado do curso, a minha graça e serenidade. Então, o Senhor prometeu que daria a graça e a serenidade. Então, me dá a serenidade para eu passar esse momento difícil. Me dá a serenidade para eu passar esse momento desafiador. Porque tem sido difícil, Senhor. Né? E aí é aquilo que nós veio essa semana toda praticamente falando disso. Então, se Deus está repetindo isso para nós, né? A autora tem uma sequência no livro aqui, mas olha só, é para nós. Se nós estamos aqui ouvindo isso, é porque Deus quer falar alguma coisa conosco. Continua firme, eu estou aqui, eu estou junto com você, mas haja também. Faça o que precisa ser feito. Olha aqui, nós não precisamos temer, né, as provações, mas nós precisamos agir também. Nós precisamos acreditar. Olha aqui que bacana. Essa salvação tem sido objeto de investigações e das meditações dos profetas que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Deus já tinha destinado uma graça muito grande para nós. Então nós só precisamos acreditar que essa tribulação vai passar e Deus vai conceder aquilo para nós no momento oportuno, mas nós precisamos estar prontos para receber essa graça, porque essa graça já nos foi destinada. E não só a graça do reino do céu, mas a graça de receber o que nós precisamos, que Deus sabe que é a nossa necessidade, porque nem tudo que nós pedimos é necessário, né? Mas, Senhor, eu preciso daquilo que é suficiente para eu viver a vida aqui. Nós temos que, e nós temos coisas muito práticas também aqui para passar nessa vida. Olha lá, me conceda a serenidade ao passar por esse momento. Pois é, me concede, Senhor, porque no momento da tribulação o que nós precisamos é o quê? Tranquilidade, serenidade. Lembra que eu falei que a mente, quando ela está tumultuada, você não consegue raciocinar, você não consegue ter as ideias claras. Quando você tem a sua mente mais tranquila, você consegue oxigenar o cérebro, e isso é ciência, tá? Não estou falando só aqui na parte espiritual, enfim. Você oxigena o cérebro e aí as soluções elas fluem muito mais rapidamente. Então que esse momento de dificuldade que eu e você estejamos passando, né, porventura, né, eu não sei exatamente quais são os momentos que você está passando ou qual é o momento. Senhor, me dê a serenidade e a tua graça, que a tua graça não me falte e não vai faltar, porque Deus ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos.
Então vamos ativar isso aí, né? Vamos pedir para ele, Senhor, eu quero, eu necessito, eu preciso. Então vem agir poderosamente, sobrenaturalmente. Mas eu vou agir também, gente, porque às vezes tem pessoa que é acomodada, ela fica só rezando. Ela fica só rezando. Tem alguma coisa errada nisso? Não, não tem, né? Melhor rezar do que não fazer nada. Mas Deus também quer o nosso agir. E às vezes a pessoa fica rezando e ela fica aí esperando que desçam, né, anjos e trombetas para ela ver. Não. Deus já quase que chacoalhou a criatura e falou assim, ó, é isso que é para você fazer, e a pessoa não se toca. Porque não, eu vou esperar mais um sinal. É aquela história da pessoa que estava se afogando lá e Deus mandou o barco, e Deus mandou um tronco, e Deus mandou um helicóptero. A pessoa, não, eu estou esperando Deus me salvar. A criatura morreu, né? Aí quando chega no céu, por que o Senhor me salvou? Criatura, eu mandei para você um barco, eu mandei um tronco para você se agarrar, eu mandei um helicóptero e você não se tocou. Então talvez Deus não vai te mandar um helicóptero, Ele vai mandar um tronco. E você tem que fazer um esforço para pular e se agarrar nesse tronco, porque talvez o tronco que ele vai mandar, ele vai passar do seu lado. Ele não vai vir aqui na frente, estacionar, vamos dizer, né? Ah, está aqui. Então talvez você também tenha que fazer pelo menos um esforço mínimo para levar o seu braço até alcançar o tronco, porque o tronco está passando. Aí a pessoa olha, às vezes eu penso assim, tem pessoa que é isso aqui, ó. Tá passando. Nossa, vai passar. Será que é para mim? Acho que não é para mim. Passou. Aí já foi. Né? A pessoa também tem que falar, opa, será que isso é para mim? Senhor, é para mim. Sentiu no coração que é garra, meu amigo. A garra faz, né? No mínimo você vai ganhar experiência. Porque às vezes a pessoa fica esperando aquele grande sinal, aquela grande trombeta, né? Não. Gente, eu falo de uma experiência de quando eu fui para Curitiba a primeira vez. Meu Deus, eu coloquei em oração e Deus me deu pequenos sinais. Mas Deus me deu nada além de sinais. Gente, eu fui para Curitiba, isso foi em 2007. Em um mês eu decidi fazer a prova da escola da magistratura, ir para Curitiba. Eu morava em Terra Boa, numa cidade pequena, com 2 filhos. Eu tinha 3 filhos, mas um já morava fora do país. A Débora estava comigo, a Débora era aí adolescente, ela estava aí com 16, 17 anos. O Diogo tinha 5 anos e eu tinha que decidir. Fechar o salão, eu tinha uma clientela grande, enorme. Na época eu já tinha um salário muito bom, na época era coisa de 5, 6 mil reais que eu ganhava no salão, numa cidadezinha miudinha, pititinha. Só que o meu sonho era fazer a escola da magistratura, porque naquela época eu achava que eu queria ser juíza, né? Mas foi uma experiência super válida. E aí eu coloquei isso em oração. Eu falei, Senhor, vai me dando sinais. Fiz a prova da magistratura, passei. Quer dizer, foi um sinal, tá ok. Só que eu não tinha onde ir, onde morar, não tinha nada. E eu não tinha dinheiro, nem um centavo. Eu tinha dívidas. E aí eu fui colocando em oração. E sabe o que me vinha na mente? Eu falo que Deus trabalha com muito com imagens para mim. Olha como que Deus me mostrou uma imagem de um filme, onde, olha só, do Indiana Jones. Gente, vocês têm que aprender a ler as coisas de Deus também, né? Deus fala comigo através de falar, não, isso não pode ser coisa de Deus. Mas depois eu descobri que é o jeito que ele fala comigo. Vi um filme onde Indiana Jones tem que atravessar de um lado para o outro, que ele vai buscar o cálice sagrado. Lá ele faz até um filme com o pai dele, o Sean Connery, faz o papel de pai dele. E ele me mostrava aquela imagem onde ele tem que atravessar um abismo e ele não vê o caminho, não tem o caminho. E o pai dele, lá em oração, fala para ele pela fé. Olha só o que a gente tira a mensagem de um livro. E eu me via daquele jeito, eu falava, Senhor, eu vou pisar onde vai ter. E Deus me falava assim, eu vou construir o teu caminho, pisa que o teu caminho já está construído. Eu falava, Jesus amado, mas é um salto na fé muito grande. Muito grande, eu vejo um abismo embaixo, eu não vejo, eu queria assim, o Senhor não pode colocar uma ponte aí para mim, para eu ver? E Deus colocando no meu coração, pisa pela fé. E no filme, o que ele faz, o Indiana Jones? Ele fecha o olho e ele dá o primeiro passo. Quando ele dá o primeiro passo, aparece um triozinho desse, só para o suficiente para ele colocar os pés. Se vocês tiverem curiosidade, assista. Eu acho que eu não vou lembrar o nome do filme, mas é um que o pai dele é o Sean Connery. Gente, é um negócio. Eu me via daquele jeito e foi isso que Deus fez comigo. Sabe o que ele fez? Quando eu coloquei o pé, ele foi abrindo o caminho, colocando pedra por pedra para eu ir pisando. Eu fui morar na casa de uma amiga minha, de Terra Boa, da filha de uma amiga minha. A filha dela estava montando um apartamento. E eu estou compartilhando isso com vocês porque talvez vai servir, né? Deus me suscitou para colocar isso. Eu fui morar num apartamento que ela estava montando, ou seja, eu tinha uma mesa, uma cadeira e uma cama para eu dormir.
Mas Deus foi tão providente que na frente tinha um mercado, logo próximo tinha o terminal, né, ali com o ônibus para eu, foi pertinho do Parque Barigui, eu podia fazer caminhadas no Parque Barigui, muito gostoso ali. Campina do Siqueira eu acho que era o terminal. E aí eu ia lá para a Escola da Magistratura, que era lá no Centro Cívico, e eu ia de ônibus todos os dias, voltava, eu ficava estudando o dia todo na Escola da Magistratura, porque eu não tinha dinheiro para colocar a internet, na casa ainda não tinha instalado, eu ficava usando a internet da Escola da Magistratura. Foi clonado o meu cartão, eu fiquei sem dinheiro, gente, teve um dia que eu tinha R$ 15. A Débora depois foi morar comigo, eu deixei acho que R$ 5 com ela e voltei para fazer uma pós-graduação, porque nesse tempo eu fazia a Escola da Magistratura em Curitiba e uma pós-graduação cada 15 dias aqui em Maringá. Isso tudo sem dinheiro. E o meu filho pequeno ficou morando em Terra Boa, então eu fiquei com uma filha comigo, uma filha na Espanha, um filho em Terra Boa, com 5 anos de idade. Gente, aquele ano foi um ano de provação, eu chorava todo dia, eu chorava um dia sim, outro também, mas Deus não me desamparou de jeito nenhum, porque eu fui procurar imóvel na imobiliária, e eu precisava deixar o apartamento, né, que a minha amiga tinha me cedido temporariamente, e que foi uma graça divina. A moça da imobiliária falou assim, quando você não acha, vem morar comigo. Isso existe, gente, numa cidade de Curitiba que ninguém conhecia, a moça nem me conhecia. Hoje ela é minha amiga, ela, a família dela, tudo minha amiga. Por quê? Porque eu cheguei na imobiliária para procurar, eu falei, nossa, eu preciso achar um apartamento urgente, mas dentro das minhas possibilidades eu não tinha dinheiro, eu tinha que ser próximo da Escola da Magistratura para eu não gastar com ônibus, para eu ir a pé, parará, parará. Foi um negócio. Gente, a moça falou assim, vem morar comigo. Eu falei, hã? Mas eu não tinha opção, fui. E nós nos tornamos grandes amigas, a Ana Cláudia maravilhosa, a irmã dela também, que era uma jovenzinha. Então nós fomos morar ali próximo, olha só, na Praça Tiradentes, no Largo da Ordem, eu ficava ali em frente ao Largo da Ordem, dava para eu ir a pé, e depois Deus preparou o meu apartamentinho, que aí sim eu aluguei, mas isso já era quase meio do ano, tá? Ali atrás da Escola da Magistratura, era 100 metros para eu descer para a Escola da Magistratura, atrás do Tribunal de Justiça. Mobiliadíssimo, o apartamento mobiliadinho, porque eu não tinha nada, né? Eu tinha deixado tudo para trás. Quando eu fui para lá, eu senti assim, eu deixei uma vida para trás. Mas foi obrigado, foi preciso para eu romper. Eu lembro que eu cheguei na Escola da Magistratura, a Helena, que era a secretária da escola, falou assim, por que você veio fazer a Escola da Magistratura? Que você está deixando alguma coisa? Eu abracei, ela nunca tinha me visto, tá? Eu abracei essa Helena e falei para ela, eu estou deixando a minha vida para trás. Gente, aquela hora eu me dei conta de que eu estava abrindo mão de tudo, da casa que eu tinha, de uma vida que eu tinha construído, de um nome como cabeleireira, que eu era a melhor cabeleireira, graças a Deus, da cidade. Eu tinha clientes de Londrina, de Maringá, de Cianorte, que vinham em Terra Boa para ser atendidas por mim. Só que naquela época eu não sabia o meu valor, né? Então eu não me valorizava tanto. Eu não cobrava mais porque eu não sabia cobrar, né? Então, enfim, aquelas coisas de crença que foi quebrada no coach. Mas só para contar para vocês que Deus, ele fez isso. Mas sabe como que ele fez? Ele foi colocando um tijolo. Eu ia pisando, a imagem que me vinha assim, era como se eu fosse pisando no vácuo, no nada, e Deus aí punha um tijolo. Eu primeiro dava a demonstração de que eu ia pisar e Deus punha um tijolo. E foi assim o ano inteirinho. E aí eu recebi uma profecia dentro da igreja, no dia que eu fui fazer a inscrição, de uma pessoa da renovação que me viu chorando copiosamente, que eu chorava horror. Eu estava ali na catedral Nossa Senhora da Glória, perdão, Nossa Senhora, esqueci, gente, enfim, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, perdão, da Glória aqui em Maringá. Eu estava ali e ele profetizou, ao final do ano você vai estar junto com seus filhos, porque eu chorava tanto que ele veio saber o que estava acontecendo, e eu disse para ele, eu estou mudando, deixando a minha vida, eu estou com um filho em cada lugar. Eu chorava muito, eu falava, gente, eu sinto que é de Deus, mas está difícil eu aceitar. Mesmo sabendo que é desígnio de Deus. Estava difícil porque eu falava, gente, eu não vejo isso. Ele falou assim, Nice, você está rodando o pneu. A imagem que vem para mim, rodando aqueles pneuzinhos, quando você brincava de pneu, rodando pneu, a vida inteira sozinho. Mas Deus está mandando te dizer, Jesus está dizendo para você que você está nessa estrada, só que você não está sozinho, Ele está com você. E ao final desse ano ainda você vai reunir os seus 3 filhos. Eu olhei e falei, como, né? Como isso, gente? Um filho lá na Espanha, outro, né? Os daqui ainda seriam mais fáceis reunir. Ao final do ano eu concluí a escola, para resumir, porque já são 7 horas, ao final do ano eu concluí a escola da magistratura com louvor, graças a Deus. Não sem provações, passei por todas as espécies de provações na face da terra que você pode imaginar aquele ano. Só que também
Recebi grandes elogios, grandes, assim, muito reconhecimento de desembargadores que me, sabe, nisso você é uma pessoa, nossa, isso, aquilo. Então, assim, eu fui muito elogiada pelas minhas notas, pelos méritos que eu tive ali, fiz grandes amigos. E ao final, nós tínhamos uma ação judicial que saiu e nós resolvemos usar esse dinheiro dessa ação para nos reunir, eu e meus filhos lá na Espanha. E eu passei o final do ano na Espanha com meus filhos, todos os 3. Você acha que Deus age pouco? Gente, Deus havia tudo isso, só que Ele queria ver se, se eu ia dar conta de passar tudo aquilo para receber esse prêmio. Então, quer dizer, Deus, eu falava, gente, como que eu vou reunir os filhos aqui? Não vai, não sabe? Olha, humanamente pensando, mas Deus já tinha preparado isso para mim lá na Espanha, gente. Eu passei Natal e Ano Novo com meus filhos lá em Madrid. Olha só. E ao final do ano eu tinha meu título, né, de pós-graduada ali pela Escola da Magistratura em Curitiba e passei por todas essas provações. Então, olha só, conheci pessoas maravilhosas, então é pela fé. É pela fé que às vezes nós vamos ter que agir. E é desafiador, é isso, é acreditar naquilo que nós não vemos. Eu não via nada daquilo que Deus me prometeu no começo do ano. Aliás, eu não tinha nem ideia do que ia acontecer. Eu só sentia que aquilo era de Deus. Mas olha o tanto de esforço que eu tive que fazer para conseguir. E se eu tivesse falado, não, enquanto Deus não me der, eu não vou não. Eu tinha perdido a chance de conhecer pessoas maravilhosas, eu tinha perdido a chance de sair com o título de mais uma pós-graduação, eu teria perdido a chance de crescer como pessoa e crescer na espiritualidade e crescer na fé. Gente, foi o ano que eu acho que eu mais chorei na minha vida, foi 2008. Foi um ano assim, só que hoje eu olho e falo, gente, quanta... E eu tenho amizades de lá até hoje, aquele promotor de justiça que eu fiz a live com ele esses tempos atrás, o Fernando, que está lá em Pernambuco, que é meu amigo até hoje, é uma amizade que eu consegui lá em 2008 na Escola da Magistratura. Ele era jovem, solteiro ainda, a gente se reunia ali, ele era da turma da noite, eu de manhã, a gente conversava, e assim, as dificuldades dos dois, sabe? Hoje eu sou muito amiga deles, a esposa dele, que eu ainda não conheço pessoalmente, a gente se fala, é muito legal, é muito bacana. Então eu não sei o que Deus tem preparado e talvez as coisas só vão ser reveladas daqui a 1 ano, 2, 3, 10, eu não sei. Tem coisas que para mim ainda daquele ano de 2008 estão sendo reveladas agora, 12 anos depois. Então é crer, é acreditar que Deus está com você. Senhor, vem ser minha força, minha graça, mas dê também o teu salto da fé. Coloca o teu pé. Senhor, eu vou colocar o pé pela fé, acreditando que o Senhor vai fazer. Mas cuidado para você não ouvir outras vozes e achar que é de Deus. Então, você tem que sentir no teu coração. Eu sentia, gente, eu pedia confirmação. E Deus foi me confirmando em pequenas coisas, mas Ele não me deu nada de graça, não. Nada, foi um ano, Jesus, misericordioso. Aquilo que eu falei, teve dia de eu não ter dinheiro para comer praticamente. E ainda clonaram o meu cartão, aí bloqueou tudo, bloqueou conta, bloqueou, foi uma desgrameira. Só que Deus, quando Ele abriu as comportas, eu tinha uma casa para vender. Foi assim, eu vendia minha casa à vista. Ninguém queria comprar, eu tinha 5 anos que eu estava tentando vender aquela casa. Ele vendeu, assim foi assim. Um dia uma pessoa me ligou e falou, isso, quanto você quer na casa? Isso. Vem cá, vamos fazer a negociação. Meu filho chegou da Itália e ele está com dinheiro, eu vou comprar a casa. Eu falei, hã? Foi assim, de sábado para domingo nós resolvemos o negócio da casa. E aí saiu essa ação judicial. Então você entende como que Deus abriu e todas aquelas dívidas que eu tinha para pagar, eu paguei. Meu filho tinha ficado doente, eu estava com dívidas porque meu filho tinha ficado doente, eu tinha gastado muito com minha faculdade. Então eu fui acumulando dívidas. De repente Deus abriu as comportas, eu vendi a casa, quitei tudo, sanei todas as contas, saiu essa ação judicial e ainda nós fomos passear. Gente, olha só, você acha que Deus é pouco poderoso? Ele é maravilhoso. Se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua muito mais. Eu tenho certeza que se você dá uma procuradinha aí, Deus já fez muitas coisas na sua vida. Mas é o momento de ter fé. Agora é esse momento. Com tudo isso que Deus nos falou essa semana, é momento de fé. Eu vou colocar o óculos para ler aqui. Ó. Ai, tudo de bom. Deus é maravilhoso. Gente, olha só. Então, assim... Esse momento, o que eu sinto no meu coração de dizer para vocês agora, e eu sinto disso dizer para mim também. Quando eu fui falando para vocês desse momento de 2008, olha, vou me emocionar. Quando eu fui falando, foi passando um filme na minha cabeça.
de como Deus agiu poderosamente na minha vida naquele ano de 2008. E o quanto Ele é poderoso para agir também na sua vida hoje. Eu dei esse testemunho e não foi à toa. E foi muito pouco, foi muito rápido. Se eu tivesse que contar para vocês o que aconteceu naquele ano de 2008 na minha vida, meu Deus, daria um filme. Então olha só, Deus está falando para você e falando para mim novamente: Anice, acorda, olha o que eu já fiz na tua vida. E creia, gente, e agora eu estou profetizando para vocês que estão aqui assistindo. Esse ano de 2020 Deus vai fazer algo sobrenatural na minha vida e na sua vida. Acredite, acredite. Deus vai fazer algo sobrenatural, algo que nós nem imaginamos. Olha, me perdoa, eu sou muito chorona, sou muito emotivo, meu lado influente é muito forte. O perfil dominante e influente, mas o influente fala mais alto nesse momento. Deus vai fazer algo sobrenatural. E essa palavra de hoje foi para me lembrar e para, através do meu testemunho, lembrar você que Deus vai agir poderosamente na sua vida. Mas creia, dê um salto na fé, dê um passo, confirmando: o Senhor é isso, então eu vou. Eu não sei o que o Senhor tem para mim, não sei os seus desígnios, mas o Senhor conhece o meu caminho e eu vou. E eu vou mergulhar para essas águas mais profundas. Eu vou pôr o pé que o Senhor vai abrir o mar. Eu profetizo, gente, isso com toda a força. Creia, acredita, receba isso. Em nome de Jesus. Que pela ação do Espírito Santo e que Nossa Senhora, pela intercessão da nossa bem-aventurada Virgem Maria, Ele vai agir de uma maneira sobrenatural naquilo que é o impossível na sua vida e na minha vida. E nós vamos lembrar desse dia. Eu vou anotar aqui, o 27º dia que nós estamos fazendo a live, eu vou anotar, porque nós ainda vamos testemunhar isso em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória dEle, não é para mim. Não é para minha glória de maneira nenhuma, que eu não mereço nada. Eu não mereço ser reconhecida, aquela música, por ninguém. A minha glória é fazer o que é para ti, Senhor. Então que seja para a honra e glória de Deus, que nós vamos testemunhar isso aqui ainda. E nós vamos dar os testemunhos. Talvez numa live, talvez eu não sei. Mas se Deus permitiu falar isso, eu tenho fé e certeza e confiança de que Ele vai agir no sobrenatural, naquilo que é impossível. Então peça a Ele, mas seja fiel a Ele, acredite nele e dê o seu passo na fé. Gente, me perdoa que eu acabei me emocionando muito. Vamos ler aqui. Amém, amém, amém. Nossa, olha, gente, receba mesmo. Porque isso aqui não sabe, olha, só de pensar já começa a emocionar de novo. Eu tenho certeza, eu creio firmemente que isso é palavra de Deus para nós hoje. Eu creio firmemente que isso não veio de mim. Eu creio firmemente que é Deus agindo poderosamente. Que Deus abençoe seu dia, que Deus nos abençoe, que nós acolhamos essa palavra e façamos também o que nós precisamos fazer para que a graça de Deus aconteça na nossa vida. Gente, 7h10 já. Um grande beijo, que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. E até segunda-feira, nossa live, 6h30 da manhã. Né? Eliette, ali amanhã vai estar comigo no workshop, não é não? Grande beijo, gente. Fique com Deus e até segunda-feira, 6h30. Beijo, beijo.